Efésios capítulo de número 2. Versículo de número 1, nós vamos ler até o 10. 10º versículo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Esse mês nós vamos comemorar, e é motivo de fazer festa mesmo, 506 anos da Reforma Protestante, 1517-2003. Com este evento tão significativo, queridos, podem falar conosco ainda hoje e nos guiar para o futuro, algo que aconteceu há tanto tempo no passado. Como seria, a grande questão é, como seria uma nova reforma hoje? Será que a igreja precisa de uma nova reforma? Como seria, como isso iria acontecer? O que, diante dessa colcha de retalhos que é a igreja evangélica no Brasil, tão diferente, né? A própria igreja presbiteriana, eu estava pensando esses dias, os presbiterianos chegaram aqui no dia 12, aliás, o missionário presbiteriano chegou aqui ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Em 1903, houve o primeiro racha nas igrejas evangélicas do Brasil. Por isso que nós chamamos de Igreja Presbiteriana Independente, que somos nós. Em menos de 50 anos, o protestantismo já se dividiu. Me parece que isso está no nosso DNA. Como que uma reforma hoje iria acontecer diante disso? Então, pressupõe que essa reforma ela não iria atingir instituições. Mas essa nova reforma pela qual nós tanto ansiamos, um avivamento espiritual que está imbuído nela, ela teria que acontecer em nós,
deve acontecer nas nossas vidas e não mais em instituições, porque eu penso que isso já é impossível. E a relevância desse fato histórico está nesses 5 solas que vocês já conhecem e que nós queremos repetir, que ao longo desses 500 anos, historiadores e teólogos tentaram sintetizar o ensino do Martinho Lutero, do João Calvino e do Zwinglio, que são os principais reformadores. Vocês lembram? Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo e somente Deus toda glória. E hoje nós vamos ver a graça de Deus. Começaremos com a graça e nos próximos domingos veremos o que os reformadores e a Bíblia queriam dizer sobre somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo e somente Deus toda a glória. Graça, começaremos com ela, que é a essência do próprio Evangelho. E nós temos a necessidade profunda de conhecer a graça de Deus, desfrutar da graça de Deus. A palavra graça aparece 150 vezes no Novo Testamento. E Paulo é o maior pregador da graça de Deus. Só ele usa a palavra graça 100 vezes nos seus escritos. A Bíblia afirma que o Evangelho é o anúncio, na verdade, da graça de Deus. Todas as religiões têm a sua mensagem. O cristianismo anuncia a graça de Deus. Você já foi atingido por esta graça? Você desfruta desta graça? Você conhece profundamente esta graça? É o desejo de Deus que você mergulhe nas profundezas desta graça. É desejo de Deus que você conheça as riquezas desta graça. E eu já quero adiantar para você, um dos teólogos disse que a palavra graça são as riquezas, significa as riquezas de Deus, às custas de Jesus Cristo. Deus tem riquezas para nos dar espiritualmente, e Ele nos dá às custas do seu Filho Jesus. A graça é o sol que ilumina a Igreja de Jesus Cristo. O que diferencia o cristianismo, eu já disse e volto a repetir, de todas as religiões do mundo, é esta palavra: graça. Ela é o sol que ilumina a igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo, que concedeu esta graça aos pecadores, para que eles pudessem desfrutá-la, amá-la, apreciá-la, honrá-la. E uma das coisas que a relevância da reforma para nós hoje é justamente apreciar esta graça. E esta graça terá impacto profundo na nossa vida prática. Quanto mais apreciarmos a graça de Deus, maior será a nossa experiência de piedade. Eu vou dizer algo para vocês, a nossa alegria, que a raiz da palavra graça é alegria. O contentamento em Deus, a satisfação em Deus, a cura das nossas emoções, vem pela graça de Deus. Você é aceito por Deus. Deus te ama. Você não precisa impressioná-lo com seus feitos, com as suas virtudes, com os seus atos. Ele te ama porque te ama. Vocês lembram do poema Carlos Drummond de Andrade? Eu te amo porque te amo.
Não há razão de ser. Por que eu te amo? Eu te amo porque eu te amo. No tempo de escola eu sabia recitar de cor. Já não lembro mais. Eu prometi para minha esposa que no casamento eu ia recitar isso para ela, mas eu não consegui, eu fiquei muito nervoso. Eu lembro que o poeta diz: eu te amo porque eu te amo. Eu te amo porque eu não amo bastante ou demais a mim mesmo. Porque amor é estado de graça. Não se conjuga, não se vende, se ama. A graça tem estado em declínio. Em declínio. Em declínio. E quando a graça está em declínio, a religiosidade aumenta. E aonde a religiosidade aumenta, falta alegria. Falta satisfação. Aonde a religiosidade aumenta, não há impacto do cristianismo na cultura. Os templos podem estar cheios de gente, mas o impacto na cultura e na sociedade e na cidade é mínimo. Porque o que faz diferença é a graça de Deus. Esse texto que nós lemos mostra isso. O que faz a diferença no mundo é a graça de Deus. João Calvino dizia: em todo lugar onde o conhecimento da graça de Deus é apagado, a glória de Cristo é extinta. A verdadeira piedade é abolida. A igreja é destruída e a esperança da salvação é subvertida. Eu vou repetir: em todo lugar onde o conhecimento da graça é apagado, a glória de Cristo é extinta. A verdadeira piedade é abolida. A igreja é destruída e a esperança da salvação é subvertida. Nós vamos ver o que a graça de Deus faz a partir de Efésios capítulo 2. A graça de Deus é louvada, apreciada, glorificada. Em primeiro lugar, queridos, quando a igreja reconhece quem ela era. Antes de estar unida a Jesus Cristo. E reconhece para onde ela estava indo. Quem influenciava os seus atos e os seus feitos. O que ela fazia. A graça de Deus é louvada quando a igreja reconhece o seu estado sem Cristo Jesus. E olha o que Paulo diz sobre nós. Olha o que Paulo diz sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quem nós éramos? Paulo sintetiza em 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, nós éramos mortos. Nos nossos delitos e pecados. Mortos. Nós éramos vivos para nós mesmos, mas mortos para Deus. Cegos para a glória de Cristo. Surdos para a voz do Espírito. Esta é a realidade do homem sem Cristo. As belezas de Cristo não atraem as pessoas. E nem os horrores do inferno faz com que elas parem de pecar. Porque há 2 maneiras, pelo menos, que fazem com que os homens acordem do seu estado de pecado. As belezas de Cristo. Quando você aprecia Jesus Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, você vai começar a sentir repulsa pelo pecado. Ou pelo menos espere que o homem coloque a mão na sua consciência e diga: um dia eu terei que prestar contas a Deus. Um dia, se eu não parar de pecar, eu irei ao inferno. Então isso vai refreá-lo. Mas isso não acontece por quê? Porque ele é morto.
A segunda coisa, escravos. Escravos. Olha o que o Paulo diz. Andávamos segundo o curso deste mundo. A primeira escravidão vem do mundo. Mundanismo. É o estilo de vida que é influenciado pela cultura. É o estilo de vida que é influenciado pelas mídias, pelos grandes meios de corporação, de comunicação, que formam a mente das pessoas. E que não aceitam as reivindicações de Jesus Cristo. De forma alguma aceitam a mensagem do discipulado para tomar a sua cruz, negar a si mesmo e andar com Jesus. Mas não é apenas escravos do mundo, mas são escravos também das suas próprias paixões. Paulo diz que nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne. Há forças externas e há forças internas pelas quais nós somos escravizados. Esses dias eu conversei com uma pessoa da minha família e disse para ela, você é livre? Sim. E talvez ela quis ser livre mesmo de Jesus, livre da igreja, por isso saiu da igreja. Eu disse, mas hoje você é livre, mas você consegue parar de pecar? Não. Consegue parar de consumir pornografia? Não. Consegue parar de mentir? Não. Consegue parar de enganar? Não. Consegue deixar a avareza? Não. Consegue abandonar o egoísmo? Não. Que liberdade que é esta? Nós somos escravos, éramos escravos. A humanidade estava escravizada ao mundo. Escravizadas pelo próprio pecado. E há uma terceira força. Além de ambos, e trabalhando ativamente através de ambos, Satanás. Porque Paulo diz, o príncipe da potestade do ar. Que agora atua nos filhos da desobediência. Mortos, condenados e por últimos, não escravos, por último, condenados. Filhos da ira. Há uma ira de Deus contra o pecado. Há um Deus que se ira contra o mal. A nossa situação era desesperadora. E esse texto mostra com realismo o que é a humanidade. Mas mostra também com muito otimismo o que Deus é capaz de fazer com seres humanos pecadores. Paulo diz que todos nós andávamos outrora. O disciplinado Paulo, o religioso Paulo, o fariseu Paulo e o gentil de Éfeso, que nada sabia sobre a lei de Deus. E isto mostra que não há ninguém tão mau, não há ninguém, na verdade, tão bom que não necessite da graça de Deus. E não há ninguém tão mau que esteja aquém e distante desta graça. Todos nós necessitamos de salvação. Há um quadro sombrio. Entretanto, no versículo 4, Paulo diz, e estas duas palavras sintetizam todo o Evangelho, mas
Deus. É algo que Deus fez. É algo que Deus fez por nós. Algo que nós jamais poderíamos fazer. E o Evangelho é este anúncio do que Deus fez por nós. E a graça de Deus é esta mensagem que faz com que a gente olhe para fora de nós. Olhe para além de nós, olhe para aquela cruz. Mas Deus, nós estávamos perdidos, éramos mortos, éramos escravos, estávamos condenados, mas Deus veio até nós. E Ele nos salvou pela graça. Graça, graça, graça. Paulo fala da graça 3 vezes nesse texto. Pela graça vocês são salvos. Versículo de número 5. Ele fala das riquezas da graça de Deus no versículo 7. E ele retoma a mesma afirmação. Porque pela graça vocês são salvos. A salvação não surgiu de você. Não foi você que procurou a Deus. Não foi você que ajudou a Deus a ser salvo. O seu estado era de alguém que estava mergulhado no mar, naufragado, quase afundando. E a guarda costeira enviou um helicóptero. E ao chegar, esse helicóptero não jogou um colete salva-vidas a você e nem deu um livro com 613 regras sobre como sair do mar agitado quando você estiver naufragando. A salvação em Cristo é Deus enviando o seu Filho para entrar no mar, arrancar você do mar e Ele mesmo sofrer as consequências do naufrágio. Ele mesmo ser afundado no fundo do oceano, mas levantar-se 3 dias depois em glória e honra. O que nós contribuímos para a nossa salvação? Nós contribuímos com o pecado. Nós contribuímos com a nossa miséria. Nós contribuímos com a nossa morte, com a escravidão e com a condenação. E o que Deus dá para nós? Toda a salvação. Porque Paulo diz aqui que Deus fez 3 coisas conosco, que você não poderia fazer de maneira nenhuma. Ao nos salvar, Ele nos deu vida. Pense em Lázaro, naquele túmulo. 4 dias que já estava enfaixado, jogado para ser consumido pela terra. Ninguém poderia fazer nada por ele. Até que uma voz chegou até ele e disse: Lázaro, sai para fora. Foi isso que Deus fez com você. A voz de Deus veio através do Evangelho e deu vida ao seu coração. Fez com que você amasse a Deus. Fez com que você odiasse o pecado. Fez com que você ansiasse pelas coisas celestiais.
A segunda coisa que Paulo diz nesse texto, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E a terceira, ele nos assentou em regiões celestiais com ele. Nós não poderíamos de maneira nenhuma fazer isto. Nós não poderíamos dar vida a nós mesmos. Nós não poderíamos ressuscitar espiritualmente. E nós não poderíamos estar assentados em regiões celestiais com Cristo. A salvação pertence ao Senhor. E o escândalo disso, ele não viu nada de bom em nós para fazer isto em nós. A definição de graça é Deus amando os não amáveis. Os que não merecem. O que choca é que a palavra graça e mérito, elas não se encontram. Aliás, no Evangelho não existe a palavra mérito. Os méritos que nós temos são de quem? De Cristo. E só dele, não é de outra pessoa. Apenas de Cristo. Todas as bênçãos que nós temos é através de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. E são dadas de graça. Isso significa que você não fez nada para ganhar. E isto significa que você nunca vai perder. Porque se você perder, não é mais graça. Ah, pastor, um crente perde a salvação? Se ele recebeu a salvação de graça, que é um dom de Deus, e é graça, como é que ele vai perder? Graça. 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 Não é resultado dos teus esforços. Não é resultado das campanhas que você fez. Não é fruto da tua virtude. Aliás, o teu melhor, no que tange a salvação, para Deus é tratado como um trapo de imundícia. É a riqueza da graça de Deus. Martinho Lutero, quando descobriu isso, ele disse que foi como se o portão do paraíso abrisse para ele. E ele sentiu que pela primeira vez ele estava entrando nas portas do céu, quando ele entendeu a mensagem da graça. Ele era um monge, professor de Bíblia, mas ele não compreendia a doutrina da graça. E eu vou dizer para vocês, muitas pessoas estão nas igrejas hoje evangélicas, as igrejas herdeiras da reforma. Quem é a nossa? Presbiteriana. E elas não sabem da graça de Deus. Por que Deus fez isso? Eu vou terminar com isto. E duas coisinhas aqui.
Nós presbiterianos falamos muito sobre a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. E é sobre a glória de Deus mesmo. Não é sobre o Fábio, sobre o Renan, sobre o Rodrigo, sobre o Júnior, sobre o Kleber. Por que Deus fez isto? Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Toda a salvação foi planejada por Deus e Ele executou e Ele realizou com um propósito, para mostrar nos séculos vindouros, nos tempos vindouros, neste agora, e nos que haverão de vir na eternidade, a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A eternidade será como? Não será algo tedioso. Deus vai mostrar, não sei para quem, mas Ele vai mostrar, queridos. A minha mente não consegue compreender isto, mas Deus vai mostrar para os principados, para as potestades, para os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, que Ele pegou um povo que era hostil a Ele, que amava o mundo, que amava o próprio pecado e que vivia sob a influência de Satanás, e transformou este povo, não debaixo de chicote, não debaixo de condenação, mas transformou este povo através da sua bondade, levou este povo ao arrependimento, transformou este povo e os levou a se tornarem iguais a Jesus Cristo. Deus mostrará o seu grande troféu para a eternidade. A minha igreja é o grande troféu, o espetáculo da minha graça. Deus haverá de mostrar isto para que Ele receba glória por toda a eternidade daquilo que Ele fez. A sua vida é importante para Deus. Deus quer mostrar a sua vida na eternidade para os principados e potestades do que Ele fez no seu coração, da transformação na sua vida. Você nasceu odiando a Deus e vai morrer amando Ele, desejando a eternidade com Ele. É tudo por Ele. É tudo para Ele. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor. A mensagem da reforma é isto: Deus salva os homens e os homens glorificam para a eternidade a sua salvação. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Agora tem um porquê. Versículo 10. As obras são rejeitadas na salvação. Acho que Deus gostou de mim e me salvou porque, no fundo, eu fui uma boa pessoa. Não fui uma má, né? Não, isso aí você rejeita, tá? Tá bom? Quem você era? Morto? Hã? Oi? Escravo. E o que mais? Condenado. Mas e as boas obras? Tem algum valor? Tem. Depois da salvação. E é aqui que pega a gente. Graça recebida, graça dada. Não para Deus. Ele não precisa que você retribua a graça dele, tá bom? Para Ele. Qual é a atitude para quem recebeu a graça de Deus? É ter fé para receber mais. Aliás, nós vamos falar sobre fé aqui. Se tem algo mais corrompido nas igrejas do que a fé, eu não sei.
fé para receber mais. Agora, Deus quer as suas boas obras para o próximo. Para a salvação, boas obras rejeitadas. Para a santificação, as boas obras é a evidência de que a graça chegou na sua vida. Paulo fala uma coisa muito séria. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça é o que faz com que os missionários saiam dos seus países e vão até o Paquistão, morar lá. Vão para a China. Vão para o Vietnã. A graça é o que faz mulheres se empenharem nos seus ministérios, como dona de casa, como mãe, e orarem pelos seus filhos, ensinarem os seus filhos e se envolverem com ministérios na igreja. A graça é o que faz muitos missionários que já recebem um salário tão baixo e lutam para viver, mas mesmo assim organizam as suas finanças para poder ajudar os outros missionários, como eu já conheci muitos. A graça é o que faz as pessoas se empenharem pela causa de Cristo, porque é o reconhecimento de quem você era e para onde você estava indo, de que você não merece nada e ganhou tudo. E de que no pouco tempo de vida que você tem, você vai viver. E você viverá, na verdade, para a glória de Deus. E você esbanjará graça, porque de graça recebestes, de graça dai. É a graça com que faz com que as pessoas perdoem. Porque é tão difícil perdoar, e não é fácil mesmo. Porque se você analisar pelo aspecto humano, é impossível perdoar, porque o orgulho está dentro de nós. Nós sempre nos colocamos acima das pessoas que nos ofenderam. Mas quando você olha a miséria humana aqui e vê que você está inserido nesta miséria, você oferece perdão também, porque você jamais irá se considerar melhor do que os outros. É a graça que faz tudo. Foi a graça que fez com que um ex-traficante de escravos se convertesse depois de enfrentar a fúria do Oceano Atlântico e foi para a Inglaterra e se tornou um dos maiores pastores que os ingleses dizem que já viveu lá, John Newton. E ele escreveu um hino que até hoje é cantado em estádio de futebol, nas prisões. É o hino mais cantado em todos os idiomas da face da terra. Amazing Grace. E ele diz, graça maravilhosa que salvou um miserável como eu. Este homem gastou a vida dele inteira pregando para as pessoas inválidas, pobres, miseráveis e cuidando do seu amigo querido William Cowper, que era um grande escritor de hino, um grande teólogo, mas sofria de depressão profunda e não podia ficar um dia longe de alguém, sem cuidado de alguém, porque ele tinha pensamento suicida. E John Newton gastou a sua vida cuidando deste amigo por causa da graça de Deus.
as obras para a salvação são rejeitadas. Mas Deus preparou de antemão boas obras para cada um de vocês. Vocês perguntaram para Deus essa semana qual foi a boa obra que Ele destinou para que vocês fizessem para o reino dEle. De antemão Ele preparou para que andássemos nela. Você se preocupa com isso? Que Deus, na eternidade, Ele sonhava com você, Ele deu a salvação para você, e Ele disse, vai ter algo que você vai fazer. Não será outro, é você. É você. Boas obras. Você se preocupa com isso? Se Ele hoje pedir a tua alma, você vai se apresentar diante dele e dizer, Senhor, está aqui. Eu fiz. É tua graça que me cura. Está aqui. Com tantas imperfeições, tantas falhas. Mas está aqui. Por teu sangue tenho acesso. Está aqui, Senhor. A tua graça preciosa. Está aqui. Te amo, Jesus. Deus não precisa das suas boas obras, mas a igreja precisa. A igreja aqui precisa, aqui ó. A cidade de Balneário Camboriú precisa das suas boas obras. O seu vizinho pode estar esperando. Um vizinho do seu apartamento, do lado da porta da sua casa, pode estar esperando. Você acha que você veio morar aqui? Por quê? Por que Deus te trouxe aqui? As boas obras. Pai, tenha misericórdia de nós, faça com que a gente aprecie a Tua graça e beba desta graça. Em nome de Jesus, eu suplico isso. Dá-nos fé para recebermos mais e mais e mais e mais da graça do Senhor. Mais, e possamos dar esta graça aos outros.